que tem um escritório de contabilidade há anos. Tipo assim, ele é uma pessoa jurídica, no caso, né? Aham. E ela recebeu auxílio emergencial, porque Sim, acho que eles não avaliaram deveria. muita coisa dessa vez. E a minha sogra, ela também não devia ter recebido, porque ela nunca trabalhou na vida dela. Ela só fica em casa. Eu acho que isso era um auxílio para os autônomos que ficaram totalmente sem renda. Ela não perdeu renda nenhuma, porque ela não trabalhava. Não, mas eu imagino que possa ser que tenha cruzado com alguma informação de outra pessoa da família que receba. Porque isso aconteceu, por exemplo, com a minha mãe e meu pai. Eles são autônomos. Ano passado, cada um recebeu o valor. Então, cada um recebeu lá os R$ 600. E esse ano, esse ano caiu só para minha mãe, mas caiu o auxílio para no valor de família, que é o R$ 250. E daí o meu pai não recebeu nada. É porque Então, eles agora é só um da família, no caso, que vai, um da isso, casa, no caso, que vai receber, é um da casa. exato. Porque o ano passado também, professor, tava, eu sou autônoma já faz muito tempo, e eu sou inscrita no cadastro único. E a Luana, daí, como pelo fato da gente ser casada, ela também é inscrita no cadastro único, e ela também estava sem serviço, porque ela tinha começado a trabalhar em escola, dando aula de música, e daí as escolas pararam e dispensaram ela, e ela ficou totalmente sem renda mesmo. Aí eu e ela recebemos, só que daí em setembro ela registrou, porque daí como ela não tinha serviço em escola, ela teve que trabalhar no mercado. E ela foi trabalhar, registrou no mercado, e assim que ela registrou, ela já perdeu o auxílio Já dela, ela não perde? recebeu mais. E eu continuei recebendo o meu. E o meu, dessa vez, vai cair de volta também, porque, tipo, eu não fiz nenhum tipo de inscrição, mas pelo fato de eu estar inscrito no cadastro único e a minha renda lá ser bem baixa, eu consegui pegar o auxílio de volta, mas eu não, tipo, não fiz nenhum tipo de cadastro para pegar. Porque foram três tipos de valores liberados, né? Sim, Foi 600 no 150. primeiro, Não, não, para agora. Agora, agora é 150, 250 e 150. 375. Isso, 150 para a pessoa que mora sozinha, 250 para a família e 375 para a mãe Que é chefe de que casa, né? é chefe da família. Uhum. Então, pode ser que tenha caído no caso desses 250. Parece, se assemelha ao caso do meu pai e minha mãe. Mas não, nossa, não teria nem como a Receita ter recebido essa informação, porque os bancos só entregam a DIRF também agora em fevereiro. Foi agora em fevereiro que os bancos informaram, assim como as empresas, e só tem informação de, dessa movimentação do carro agora. É que a gente comprou em Inclusive, o banco não vai nem informar a compra do veículo, o banco ele informa a dívida. Eu falei isso para ela também, mas daí ela começou a falar um monte de coisa domingo, daí sábado eu nem quis discutir com ela, peguei e vim embora. É, família, né, gente? Família é sempre. Não, família é um negócio difícil de se lidar. É, já dizia a música do Titãs, né? Família. Então vamos para a nossa correção. Aí no sábado eu vejo mais o que eu posso ajudar vocês com o imposto de renda. Me pediram para falar de pensões, né? Isso gera um pouco Ah, de dúvida. tem mais isso também, eu recebo uma pensão. Ah, isso é um caso de análise. Mas é no CPF do meu filho. Mas você declara ele como seu dependente, não declara? Sim, Então entra, entra. entra. Eu vou ter que devolver o auxílio, provavelmente, né? Depende, você
está obrigado a declarar? Tem que ver isso primeiro. Uhum. Aproveitando até o pessoal que estava assistindo, ele comentou sobre essa obrigação da declaração em virtude do auxílio emergencial? Não. Não, porque tem diferença. Esse é um ano extraordinário, tá, gente? É um ano atípico. Então, eu não lembro certinho o valor. Preciso. De cabeça eu não decorei. Mas a declaração normal é quem tem um rendimento acima de 28.500 e uns quebradinho. Mas se a pessoa recebeu o auxílio emergencial e teve rendimento tributável acima de 22 mil e uns quebrados, ela se torna também obrigada a declarar, correndo o risco da devolução do auxílio emergencial. Olha que perigo, hein? Nossa, Minha irmã falou isso para mim agora há pouco. Ela mandou uma mensagem falando para mim que o vou patrão dela até, pagou 28 mil. vou até frisar isso para vocês no sábado sobre cuidados com esses dependentes esse ano, gente. Professor, Por quê? Oi? ó, eu sou o tutor da minha irmã, né? Eu recebo pensão por ela, porque nossos pais é falecido. E Certo. eu sempre declarei só o dela, assim, não o meu CPF junto. É que daí já é um caso à parte. E ela é de menor ainda. Você não é bem considerado um rendimento tributável. Essa pensão é um caso um pouquinho específico. Tem pensões que são casos diferenciados. Por exemplo, pensão por quem tem moléstia grave, que seria semelhante a alguém que faleceu e deixou a pensão para um filho. Esses bens são isentos, não são rendimentos tributáveis. Então tem várias situaçõezinhas aí. Nossa, A pensão do meu filho é assim, acho que o professor, porque é o pai dele que é falecido. então já é um pouquinho mais tranquilo. Porque tem o caso da pensão judicial, né? Separamos e eu pago pensão e a pessoa recebe a pensão do filho. Aí tem o tratamento tributável. Vocês verem como é cheio de nuancezinho. E esse ano tem que tomar muito cuidado com esses dependentes, tá? Mas eu comento no sábado para pegar mais gente. Mas bem que daí vai ficar gravado, vai ficar com cara de ensinando a fazer picaretagem. É estranho. Mas o que eu estou fazendo? Consulto o informe de rendimento do auxílio emergencial de todos os dependentes. Todos. Por quê? Apareceu rendimento do auxílio emergencial para algum dependente, eu já instruo o declarante a tirar ela da declaração do imposto de renda. Mas e se eu não tirar? O que acontece? Alguém já passou por isso? Essa Por felicidade. onde que consulta, professor? Tem um site disponibilizado. Eu marco para passar para vocês no sábado, tanto do bem, que é o benefício da prorrogação do emergencial, e do auxílio emergencial. Mas por que é bom fazer essa consulta? Porque tem gente que está sendo pego de surpresa, a hora que entrega a declaração, já sai uma bela notificação
para ser devolvido o valor integral do auxílio emergencial. Pega uma Professor, curva. Oi? e no caso da MP 937, lá para as empresas que entraram em suspensão de contrato de trabalho, É o bem. essa consulta precisa ser feita também? Como que é? Como que é a declaração aí? Precisa? Precisa, sabe por quê? O bem já é outra situação. Esse ano ele é tratado como um rendimento tributável. Então, no caso, tem que constar também, tem que informar também? Tem. Além do que a empresa pagou, você vai ter que informar o que você recebeu do bem. Inclusive, tem um CNPJ específico criado pelo Ministério da Economia para ser informado na declaração. Entendi. Esse ano está sendo o ano mais aventureiro para declaração de imposto de renda, gente. Está sendo mais, Meu Deus. mais maluco. E eu vi, gente. Não fui eu, tá? Na verdade, foi minha irmã que fez essa cagada. Ela foi entregada a um cliente dela, como ela não é contadora e se aventura a fazer essas maluquices, ela acabou declarando e saiu a notificação e ela veio me perguntar, mas por que isso? Aí eu tive que explicar para ela, dos 22 mil, ultrapassou o teto, devolve o auxílio. E tem o que fazer? Não. Já é lançado a DARF no CPF da pessoa que recebeu e não pagou, dívida ativa, todo o processo de cobrança como imposto em atraso. Aventuras do imposto de renda. Então vamos à nossa correção. Está aparecendo aqui para vocês. Então tem o exercício. Dessa vez eu deixei um detalhezinho a mais, que já foi uma declaração, demonstração de resultado, não estou com declaração na cabeça agora, referente ao ano que se passou. Então, a empresa apresentou o balanço e a demonstração de resultado no final de X1 e teve as movimentações de X2. Então, esse período a gente vai conseguir fazer a declaração comparativa dos dois períodos, tanto para o balanço quanto para a demonstração de resultado. E começamos com a informação sobre estoque. Primeira coisa que a gente faz, só para a gente relembrar, lança todos os saldos iniciais, né? Para que a gente tenha a composição do período anterior. Então tá bonitinho lançado aqui. A gente faz aquela conferenciazinha, a soma tem que ser 0. Teoricamente, estaria fechando. Até aqui vocês tiveram alguma dificuldade? Não tiveram? Conversem comigo, gente. Podem falar. Eu não só consegui fazer o do estoque mesmo, professor. Então, a gente já vai lá para o estoque. Então, lançamos aqui. Bacana. Para completar o registro do início, falta justamente a ficha de estoque. Então, a gente tem lá os saldos lançados e daquele saldo de estoque, a gente tem 780 unidades devidamente registradas, que equivalem a 39.650. Lá na ficha de estoque, aí vai depender muito, tem gente que não faz aqui a entrada, só coloca no saldo final. Tem problema? Nenhum. No saldo inicial eu posso deixar só aqui em saldo. Não tem
não vai gerar problema nenhum. Então, marco lá o valor total que está registrado no meu estoque e a quantidade. E com base nisso eu faço a média. Então, vou dividir 39.650 por 780. Como não teve saída, vai ficar 39.650, 780. Então, o custo médio, R$ 50,83. Até aqui acho que era para ter ido mais tranquilo, né? Lançamos saldos iniciais. Aí a gente vai fazendo a movimentação. Pagamento de fornecedores, 20 mil. Basicamente, cadê fornecedores? Debita fornecedores, credita o caixa, está feito o lançamento. Então a gente diminuiu a nossa dívida tirando o dinheiro do caixa. Aí, integralização de capital em dinheiro no valor de 5 mil. A gente vai lá naquela conta que a gente tinha lançado, integralização de capital. Já tinha dívida de 5 mil, a gente vai eliminar ela. Então a gente recebe esses 5 mil do sócio e entra no caixa. Lançamento 2, teoricamente tranquilo também, né? Esses lançamentos que são de primeira fórmula, ou partida simples, como a gente chama, são bem tranquilinhos de ser feito, né? Debita um, acredita outro, mata, sem problema no exercício. Aí, lançamento 3, pagamento de despesa com aluguel, não sei por que isso é. No valor de 800, então, despesa com aluguel, registra 800, vai lá e tira do caixa R$ 800. Até aqui, tranquilo? Foi fácil? Sim, professor. Vão perguntando porque provavelmente a prova vai ser nesses moldes. Aí chegamos a uma compra de mercadoria. Compra de mercadoria, né? Compra à vista. Não, é compra a prazo que eu deixei para vocês, né? Eu tinha deixado a prazo. Compra a prazo de 800 unidades de mercadoria. Valor de 60. Tivemos um crédito de CMS de 4 mil e a empresa pagou um frete de 1.500. Certo? Confere? Isso aí, professor. Então, compra a prazo. O que a gente tem que fazer por primeiro? Isso vem lá do CPC 16. Movimentar o estoque. Hã? Como, Gabriel? Movimentar o estoque. Isso, a gente vai verificar o valor que a gente vai movimentar o estoque. Então, a gente vai buscar o quê? Lá naquela planilha, a composição de entrada de estoque. Quanto que a gente comprou? 60 unidades a R$ 800. 48 mil. Pagamos um frete, 1.500. Mas a gente teve um ICMS que a gente pôde recuperar, não teve? 4 mil. Então, fazendo o cálculo, 48 mais 1.500 menos 4, o nosso estoque vale 45.500. Então, registro contábil, 45.500. Quanto que eu vou registrar nos fornecedores? Quanto que eu tive que gastar para ter essas mercadorias?
48 mais o frete, né? Senão, ninguém ia entregar para mim. Então, paguei, eu vou pagar, como é a prazo, 49.500. Mais desse 49.500, quanto que a gente tem de imposto possível de ser recuperado? 4.000, não é? Então a gente vai debitar o 4.000. Será que fecha o lançamento? 4.000 mais 45.000, 49.500. A dívida lá no fornecedor, 49.500. Opa, fechou bonitinho. Então, meu estoque é 45.000. Termina por aqui? Não, né? Ah, o ICMS ali, né? E Hã? depois do estoque. Tem que registrar o ICMS ali. Já está aqui, ó, esse mês recuperar. 4.000. Ah, tá certo. Tava pensando no recolher. Tá certo. Calma, a gente já vai vender. Vamos comprar primeiro. Tem que fazer a ficha de estoque. Falta a ficha de estoque. Então, lá, vou marcar dando lançamento 4, porque não tem uma data. Vou fazer o movimento de entrada. Quantas unidades entraram? 800, não foi? Foi a quantidade que a gente comprou. Quanto que vale no meu estoque essas 800 unidades? É aquele cálculo que a gente fez aqui, de acordo com o CPC 16. Então, o meu estoque, por mais que eu paguei 49.500, ele vale só 45.500. Professor, Então, oi? nesse, lá como no enunciado estava que valia 60 unidades, eu coloquei ali 60. Aí eu multipliquei 800 por 60 e deu um outro valor. E por que não pode ser os 60? Não bate daí lá, né? No balanço? Não é que não bate. Não bate, fica feio. Tem que entender a lógica. Por que não é os 60? Daqueles 60, uma partezinha dele eu vou poder me recuperar com o governo. Não é isso? Teve a parte do frete, que aumentou um pouquinho, então ficaria um pouquinho acima de 60. Desconto esse meu imposto, então fica um pouquinho abaixo de 60. Por isso aqui eu nunca aconselho vocês a preencherem manualmente. Calculem. O que a gente vai utilizar é o valor total. Basicamente, né, na tabela aqui da ficha de estoque, a gente sempre vai utilizar no unitário total dividido pela quantidade. É o mais fácil que tem. Então, a gente calculou e contabilizou 45.500, não foi? Para 800 unidades, então quanto fica valendo cada unidade comprada? Vou lá e divido. 45.500 dividido por 800, então vale 56,88. A diferença do que eu paguei é o ICMS que eu tenho direito de recuperar ou de descontar na minha apuração. Lá no balanço eu lancei certo. Eu lancei os 45.500. Só que daí a ficha, o valor final não bateu com o valor do estoque lá no balanço. É por causa dos 60. Se a gente segue essa linha aqui, vocês vão ver que vai bater tudo redondinho. E o saldo final, como é que vai ficar? Eu tinha 780. Comprei mais 800. Fiquei com quantas peças?
1.580 peças, né? O meu estoque valia 39.650. Entrou mais 45.500. O total desse meu estoque, então, é de 85.150. Então, quanto que é o custo médio de cada unidade vendida? 85.000 dividido por 1.580. Então, a média dos produtos que eu tenho guardado no estoque é de R$ 53,89. Difícil? É um cálculo complicado, mas acho que o mais complicado é a gente lembrar os passos, né? Saber, eu faço o cálculo de quanto vale meu estoque, registro na contabilidade e preencho a minha ficha de estoque. O cálculo dentro da ficha aqui, basicamente, é a divisão, né? A gente soma e divide. É só vocês pensarem como se estivesse na prática. Vocês estão lá no almoxarifado. Tem guardado 700 unidades de um produto. Chega mais 800, para entender o saldo, é só somar, né? Eu tinha 700, chegou mais 800, eu vou ficar com 1.580. Aí a gente finaliza esse processo de compra. Dúvidas, perguntas, questões? Agora, para mim, clareou o que onde eu errei no exercício passado, porque esse eu não consegui fazer. Aham, até você me explicou, Maria. Sim, mas ficou mais claro que onde eu errei no passado. A lógica é bem... teve uma compra. Primeiro, o custo médio só muda, só tem alteração quando a gente faz movimento de compra. Venda não tem alteração alguma. Certo? Eu errei ali porque eu peguei o valor também, o valor no unitário lá, sem o valor direto de lá, né? Eu não fiz o cálculo aqui. É uma tendência da gente ver lá 800 unidades a R$ 60. Então, foi aí que É eu meio errei. intuitivo a gente ir lá e colocar na ficha de estoque valor unitário. Estava lá no exercício 60, vou pegar aquele valor. Professor, e por que não pode ter alteração na venda, só na compra? Deu uma picotada, Silvana, repete. Por que não pode ter alteração na venda, só na compra? Porque o custo, isso? Porque na venda a gente só vai dispor o bem sem ter alteração de valores. A gente vai só diminuir o nível do estoque. Quando a gente compra, a gente não consegue comprar pelos mesmos preços, né? Às vezes a gente compra com um valor um pouco maior, às vezes com um pouco menor. Aí, como o método é um custo médio, a gente vai ter que fazer uma média entre essas variações de compra. Com a venda aqui já vai, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem por que não altera. Mas isso é uma regra mesmo, tá? Isso não existe como fugir desse padrão. Só altera custo médio na compra. Na venda, permanece o mesmo. Então, o lançamento 5, energia elétrica, R$ 200. Abre lá, continha de despesa com energia, 200. Sai do caixa, 200. Aí o lançamento 6 é uma venda. Venda de 100 unidades à vista por 10.000, com destaque de ICMS de 1.000. Separa naqueles 3 pensamentos, né?
receita. Aí vocês podem escolher ou o custo ou o imposto. Então, fiz o imposto e depois o custo. Quebra nos 3 pensamentos, de maneira mais fácil. Então, vou ter lá a conta de receita com vendas. Quanto que eu vendi? 100 unidades por um valor total de 10 mil. Então, receita com vendas, 10 mil. E foi à vista, entra no caixa 10 mil. Primeira parte está feita, né? Segunda parte, o imposto. A gente precisa do ICMS a recolher e do ICMS sobre vendas. Quanto que foi o destaque na nota fiscal? R$ 1.000. Então, eu reconheço uma dívida de R$ 1.000 para o governo e reconheço que vai deduzir da minha receita R$ 1.000. Parte do imposto está lançado. Agora falta o custo. Como que eu vou lançar o custo? Aqui não fala nada. Não é verdade? Não tem informação do custo do produto ali. Como que eu vou descobrir isso? Estou na dúvida agora. Eu só sei que eu vendi 100 unidades. Aonde que eu tenho informação de registro de custo de compra? Ou custo de estoque? Tem algum lugar? O custo da mercadoria vendida? Mas aonde que a gente vai conseguir saber esse custo? A gente vai ter que ir lá na ficha. Então vamos lá na ficha, porque a gente só sabe que vendeu 100 unidades, mas eu não sei quanto custou. Eu só vou conseguir com o meu controle auxiliar. Então lá, movimento 6, não marco nada em entrada e marco que eu vendi 100 unidades. Vendi 100 unidades. Quanto estava valendo cada unidade antes de eu fazer essa venda? Vou lá, então, na linha saldo final anterior e pego o valor unitário. Então, o meu valor total nada mais vai ser do que R$ 100 vezes 53,89. Então, claro, aqui dá uma dízima periódica. Não dá bem uma dízima, mas dá uma porrada de casinha depois da vírgula. Então, caso vocês estejam arredondando, pode dar uma diferencinha, mas a gente sabe identificar a diferencinha. Agora a gente precisa preencher aqui o saldo final. Saldo final. Eu tinha 1.580. Não comprei nada. Mas vendi 100, saiu 100, então vai ser 1.580 menos 100. Não é isso? Então, está me restando 1.480. Meu saldo, eu tinha 85 mil. Saiu do meu estoque 5. Então, ainda está sobrando 79.760. Então, o custo unitário, ou o valor unitário, faço sempre essa divisão. Valor total pela quantidade. Ó, podem ver que continua exatamente o mesmo. Porque a gente nada mais fez do que sair com a quantidade de peças
com o mesmo custo. Então, saindo com valores iguais, a gente não tem alteração de saldo. Então, vendemos à vista. Venda de 150 unidades por 18 mil. E um destaque de CMS de 6 mil. E a gente vendeu com recebimento 30% à vista, 70% a prazo. Como vai ficar? Registra primeiro a venda. Então, receita, 18 mil. Agora eu vou ter que pegar esses 18 mil e dividir em duas contas, né? Quanto que eu vou receber à vista? 30% de 18 mil, 5.400. Então, vai entrar no meu caixa. E a parcela a prazo, então, 12.600, 70% do 18 mil, vai ficar registrado na minha conta de clientes. Primeira parte, tá feito, né? Falta qual parte agora? Imposto. Então, imposto a recolher e imposto sobre vendas. Quanto que eu vou ficar devendo para o governo? 6 mil. Contrapartida, minha dedução da receita, então, o mesmo aspecto da despesa, 6 mil. Essas duas partes do lançamento a gente encontra no enunciado, né? Aí no dia a dia, são as partes que a gente encontra em nota fiscal, o valor da venda e a quantidade, e o destaque do imposto. O custo da mercadoria vendida, a gente passa a mesma situação na prática, não sai na nota fiscal. Aí a gente vai ter que fazer o controle da ficha de estoque. Então, lançamento 7 não teve entrada nenhuma, né? Mas eu tive uma saída de 150 unidades. Então, eu tinha 1.480 menos 150 unidades que eu vendi. Certo? Cada unidade estava constando no meu estoque a 53,89. Era o que estava valendo, né? Então, se eu vendi 150 e ela custa 53, a minha baixa de estoque, 8.083,86. Vai me restar quanto? 1.480 menos 150, 1.330. 79 mil menos 8 mil, 71 mil. Faço a divisão, valor total pela quantidade, custo médio, 53,89. Então, esses valores, eu até esqueci de falar no outro lançamento, esses dois valores vai ser o que a gente registra aqui. Sai do estoque, certo? Não foi o que aconteceu aqui, ó? Saída, saiu os dois valores, a gente vai lá e faz o crédito no estoque e a contrapartida, custo da mercadoria vendida, a gente registra que custou esses valores para a gente entregar essa mercadoria. Dúvidas, perguntas? Tá dando para ajudar a ficha de estoque? Tá ficando um pouquinho mais claro?
mais ou menos. Estou entendendo mais ou menos, professor, mas um dia eu aprendo. É questão de prática. Na verdade, gente, se a gente quisesse deixar a fórmula pronta, de tão mecânico que é esse processo, dá até para deixar a fórmula pronta aqui. Como? Seria o quê? Quantidade do saldo final mais entradas menos saídas. Aqui é a mesma coisa. Valor do saldo final mais valor da entrada menos valor da saída. Opa. E aqui a gente só faz essa divisão, valor total pela quantidade. A gente poderia arrastar até o fim aqui, ele vai fazer o cálculo sozinho. Então eu comprei mais, vou marcar aqui, 10 peças, R$ 2.500. Então, 2.500 dividido por 10, vocês podem ver que ele já vai atualizar aqui. Viram por que o custo médio o sistema faz muito fácil? O sistema de gestão empresarial consegue enxergar muito fácil? Porque ele é um processo bem mecânico. Ele é bem programável. Então, para criar uma lógica de sistema fica muito fácil. Então, para vocês pegarem essa lógica, é questão de mais uns 2, 3 exercícios, vocês não esquecem mais. Então, paramos no 7, né? Então, fizemos a venda. Aí, 8, pagamento de despesa com água e esgoto, R$ 360. Vou lá, despesa com água e esgoto, 360. Vai sair, então, do meu caixa, 360. Aí o lançamento 9, mais uma compra. Compra de 200 unidades de mercadoria, a prazo, né? Por 75. Na compra, teve um crédito de ICMS de 1.000 e a gente gastou de frete R$ 500. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Vai lá naquela tabelinha que o CPC 16 indica como cálculo e vê o valor do custo do estoque. Então, vou multiplicar 200 vezes 75. Me custa R$ 15.000 a mercadoria. Vou pagar mais 500 de frete, mas vou poder abater R$ 1.000 de ICMS com o governo. Então, fazendo o processo de cálculo, eu chego num valor de estoque de 14.500. Então, a gente passa para a contabilização. Vai entrar no estoque 14.500, né? Mas quanto que eu vou ficar devendo por essa compra? Eu não tive que pagar 15.000 para o fornecedor, ou vou ter que pagar no futuro, né? Mais o frete. Então, minha dívida é de 15.500. Vou lá e registro a dívida, 15.500. E a diferença do 1.000 está onde? No ICMS a recuperar. Então, registro o meu direito. Se eu somar estoque mais esse meu direito, 15.500, está o valor igual à minha dívida. O método das partidas dobradas está ok. E agora? Ficha de estoque, né?
Vou lá, marco o lançamento 9 e marco a operação que ocorreu. O que aconteceu? Compramos 200 unidades, né? 75? Não podemos usar essa lógica, né? A gente comprou um estoque que vale 14.500 a 200 unidades. Então, 14.500 dividido por 200 unidades, cada unidade vale R$ 72,50. Como essas peças novas estão custando mais caro, quando eu fizer a média com as peças antigas, o que vai fazer? O custo médio vai subir, não vai? Não é essa a lógica? Se a minha compra tiver um valor unitário maior do que o custo médio anterior, o meu novo custo médio vai ter que ser mais alto. Se eu estou conseguindo comprar mais barato, meu custo médio vai diminuir. Então a gente vai ter que conferir isso na prática. Tinha 1.330, compramos 200, a gente ficou com 1.530 peças, não foi? Nosso estoque estava em 71.676. Então a gente pega o estoque anterior e agora a gente vai acrescentar a nova compra, 14.500, 86.176. Então esse meu custo médio vai ficar 86.000 dividido por 1.530 peças. Então ele subiu agora, cada peça está valendo R$ 56,32. Dá para entender essa lógica do custo médio? Por que chama custo médio? Porque se refere efetivamente à média das histórias de compra que a gente faz. Por isso que a gente tem a variação nas compras. Como as compras podem oscilar, a gente faz um controle pelo valor médio dessas aquisições. Aí sim, a gente finalizou o lançamento 9, né? Lançamento de compra. Lançamento 10, recebimento de clientes, 50.000. Então a gente vai lá na ficha, no razonete. O cliente estava devendo até aquele momento 92. Então a gente vai diminuir 50.000 da dívida e entra 50.000 no estoque. Então, diminuo a dívida com a entrada de dinheiro no caixa. No estoque não, né? Falei estoque. Me corrijam, gente. Hoje foi um dia bem turbulento, eu posso estar meio fora da casinha, tá? Então, a gente tem o recebimento. Aí o lançamento 11, uma venda. 120 unidades a prazo por 15.000, com destaque de CMS de R$ 1.000. Então, separa, faz as 3 partes, registra a receita com vendas, 15.000, e vou lá no clientes e registro que o meu cliente está me devendo mais 15.000. Primeiro passo está feito. Segundo passo, qual que é? O ICMS a recolher, né? Vou lá, vejo quanto que teve de destaque na nota. R$ 1.000. Então, R$ 1.000 de dívida e R$ 1.000 na despesa. Aí a terceira parte é a que a gente fica totalmente dependente da ficha de estoque, né? Então, lançamento 11.
não tem entrada, fica em branco. A gente, então, teve uma saída de 120 peças. Foi isso? Nós vendemos 120 unidades. Qual o custo? Estava valendo 56,32, né? Então, o total da minha venda, 120 vezes 56,32. Então, para empregar essas 120 peças, me custou 6.758. Saldo final, tinha 1.530, menos 120 peças, sobrou 1.410. Nosso estoque valia 86 mil, a gente diminuiu 6 mil, então ele está valendo 79. Então, o custo médio, 79 dividido por 1.410. 56,32. Não tem alteração nenhuma. Aí o último lançamento, pagamento de despesa com publicidade e propaganda, 3.800. Então a gente vai lá, lança despesa com publicidade, 3.800 e faz a saída de caixa, 3.800. Encerra os lançamentos do período, os fatos contábeis aqui, né? A gente passa para fazer o que agora? Esse não está feito. O zeramento, né? Lembrem-se, a melhor forma de distribuir isso, vá marcando quais as contas que precisa passar pelo zeramento. Primeira linha aqui, alguma conta precisa? Não. Segunda linha, alguma conta precisa? Também não, né? Terceira linha, ou terceira linha de razonete, né? Alguma dessas contas precisa? Sim. Sim. Então a gente tem, vou marcar aqui com laranja. Despesa com aluguel, despesa com energia. Opa, nossa receita, né? Então essas contas passam pelo zeramento. Na quarta linha, tem alguma conta aqui que não precisa? Ou que precisa? Aqui só tem uma que não precisa, né? Ou não? Não sei. Estou na dúvida. Tem alguma de patrimônio aqui? Custo da mercadoria vendida é o zero? Zero, né? ICMS sobre vendas. Cuidado, não é o ICMS a pagar ou a recolher. ICMS sobre vendas, eu zero. Despesa com água e esgoto, zero. E despesa com publicidade, eu zero. Então, feito isso, eu sei exatamente quais as contas que eu preciso trabalhar. Então, vou zerar a conta de aluguel e 800. A conta de energia, 200. 200. A conta de receita com vendas tem um total de 43 mil. Então, vou fazer 43 mil a débito. E vou fazer um crédito de 43 mil. Custo da mercadoria vendida.
tive um custo de 20.232. Então, 20.232,07. 20.232,07. Esse valor aqui pode ser conferido. Como eu posso conferir? Posso vir lá na ficha de estoque e somar o total das saídas. Então, esse total das saídas, esse valor dessa soma, deve ser igual ao total do custo da mercadoria vendida. Por quê? Foram os valores que a gente deu baixa no estoque, né? Que foram registrados como custo. Então, se eu somar eles, eles vão ser igualzinho ao valor do meu CMV. Então, zerei. CMS sobre vendas. 8.000. Falta um zero. Vou lá e faço 8.000. Água e esgoto 360. E encerrou, né? Encerrou o zeramento? Quase, né? Porque pode ficar saldo no ARI? Jamais. Ela é uma conta considerada transitória, só para apurar o lucro do período. Vou ver qual lado que eu vou utilizar o lançamento para zerar. Débito eu tenho 43 mil. Débito não, crédito. E débito 29. Então, para igualar os lados, vou fazer 13.407,93, né, que é 0,7. Como forma de zerar a conta A, e esse daqui vai ser o valor que eu vou transferir para a conta de lucro ou prejuízo acumulado. 13.417,93. Apurei, então, o resultado do período. Será que o meu balancete está fechando bonitinho? E deu diferença. E agora? Professor, não tinha que colocar lá no área a despesa com publicidade? Aqui é o que eu fiz, ó. Zerou essa conta? Não, né? É só repetir. Então, aqui, na verdade, é 3.800. E aqui falta 3.800. Então, meu lucro não é de 13.000. Meu lucro é só de 9. Viu como vocês estão já pegando um jeitinho para achar erro? 9.607,93. O verdinho. Então, meu lançamento vai ser lá no lucro. 9.607,93. Agora a gente confere. Débito está igual ao crédito. Bacana. E soma da coluna saldo final, zerado. Então tá batendo método das partidas dobradas.
O balanço, eu já deixei com as fórmulas, já para a gente adiantar, que eu acho que o balanço já está um pouco mais fácil para vocês, né? Então, caixa, cliente, estoque, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido vai fechar com esses valores. Essa planilha eu vou deixar lá no AVA, tá? Não se preocupe. Passamos para qual fase agora? Podem escolher, ou podem fazer a apuração do imposto, ou já fazer a demonstração de resultado. Vamos primeiro apurar um imposto? Então, a estrutura de apuração de imposto. Sigam sempre essa lógica. Primeiro, coloquem crédito de imposto. Então, crédito de imposto, tudo que a empresa tem de direito com o governo. Quanto que a gente tem de direito com o governo? 5 mil? Vou lá e marco 5 mil. E o débito? Tudo que a gente está devendo, né? Tudo que a gente deve, então está aqui. ICMS a recolher, 8 mil. 8 mil. E faço sempre débito menos os créditos, 3 mil. 3 mil positivo. Tem imposto a recolher ou a recuperar? E agora? A recolher ou a recuperar? É só pensar. Eu devia 8 e o governo me deve só 5, então eu estou devendo para ele 3, né? Carne. Hã? A pagar. Isso. Sempre quando eu estiver aqui usando esse processinho de cálculo, débito menos crédito, e der resultado positivo, eu, empresa, estou devendo para o governo. Deu negativo, sinal que eu tenho mais direito do que dívida com o governo, vai me sobrar um valor para recuperar ainda. Então, posso vir aqui e transferir 5 mil. Vou marcar aqui com um azul um pouco mais forte, contra os 5 mil do ICMS a recolher. Então, ele vai ficar lá com um saldo de 3 mil. Vou até marcar aqui, para vocês entenderem, depois, na hora que vocês forem revisar, da onde que surgiu esse lançamento de 5 mil. Zerei o meu a recuperar e sobrou o quê? 3 mil no a recolher, que seria o que ficaria no balanço, né? Não tenho ICMS a recuperar e ficou 3.900. Ué, por que 3.900? Já não está devendo só 3 mil? Agora eu fiquei na dúvida, o que eu fiz de errado? Porque ele soma, né, professor? Cuidado aqui, gente, ó. Eu induzi vocês a levarem só 8 mil, mas estava faltando quem? O saldo inicial, né? Então aqui não é 8 mil, é 8.900. Então aqui eu posso deixar 8.900. Então, e saldo 3.900. Eu poderia deixar o 8 mil, professor? Se vocês veem, quando vocês tiverem um processo de apuração completa,
vocês vão vendo que isso vai acumulando nas apurações. Tem mais campo dentro de uma apuração de imposto. Mas o que importa é a gente representar o total da dívida. E ficaria fácil da gente enxergar por quê. Lá no balanço vai ter o ICMS antigo, 900, e sabendo que no período eu vou ficar devendo mais 3 mil, estou devendo 3.900. Não é isso? Agora, partimos para a demonstração de resultado. A demonstração de resultado, ela é uma declaração que a gente fica um pouco na decoreba da estrutura. Receita bruta. Tudo que eu vendi no período. Quanto que eu vendi no ano X2? Foram, cadê? Eu vou lá buscar a receita. 43 mil, né? E no ano X1? Vou até copiar aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente colocar lá. Aqui. Aqui para colar. No período X1 foi 65 mil. A diferença caiu para 43 mil. Deduções da receita. Abatimento, cancelamento, desconto incondicional e, principalmente, imposto sobre vendas. Esses três primeiros nem sempre a gente tem. Brasil, a única coisa que a gente tem certeza que vai encontrar dentro das deduções é imposto sobre venda. Imposto sobre venda pode ser qualquer empresa. Simples, lucro presumido, lucro real, vai ter imposto sobre venda. Então, quanto que a gente teve de ICMS em X2? A gente vai lá no ICMS sobre vendas. Cadê? Aqui, né? 8 mil. E quanto que a gente teve no período passado? 13.400. Então, o nosso cálculo da receita líquida, ou quanto efetivamente sobra para a empresa manter suas atividades, receita bruta menos deduções da receita. Receita bruta menos deduções da receita. Agora, do valor que sobra para a empresa, ela vai ter que arcar com seus custos e despesas, começando com o valor que se refere à atividade principal, que é o custo. Então, o custo da mercadoria, 20.232,07. Lá em X1, foi 31.350. Agora a gente consegue afirmar quanto que ela teve de lucro bruto. Receita líquida menos custo da mercadoria. Receita líquida menos custo da mercadoria. Então, o lucro bruto é o valor que vai sobrar para a empresa manter as suas atividades, manter o processo de funcionamento. Não está relacionado diretamente com o objeto fim dela. Então, a gente separa despesa comercial, administrativa e financeira. Despesa comercial, a gente teve alguma? O que a gente considera despesa comercial? Tudo que a gente De gasta. propaganda e publicidade, né? Isso, Silvana. Publicidade e propaganda tem essa característica. Tudo que a gente gastar buscando aumentar o volume de vendas é caracterizado despesa comercial. Então, a gente tem
lá, despesa com publicidade e propaganda, foi 3.800 em X2, e teve lá em X1, opa, despesa com publicidade, 3.800 também. Dá até para totalizar, para ficar bonitinho. Agora, despesa administrativa. Aquela para manter o negócio funcionando. Aquela que eu necessito para manter o dia a dia da empresa. Tem alguma? O aluguel tem essa característica? Tem, né? Preciso do aluguel para manter o negócio funcionando. Energia tem essa característica? Também. Receita com vendas a gente já passou, custo a gente já passou, ICMS sobre vendas já passou. Despesa com água e esgoto? Também tem, né? Então, são essas as despesas administrativas. Então, despesa com aluguel. Opa, não pegou a forma. Igual a 800. Despesa com energia elétrica e despesa com água e esgoto. Tivemos as mesmas despesas em X1, inclusive com os mesmos valores. A gente pode totalizar para ficar bonitinho. Então, gastamos 1.360 e teve alguma despesa financeira? A gente ainda não entrou muito nessa parte de finanças, né? É tema das próximas aulas. Até está no slide de hoje que eu não vou conseguir trabalhar tudo. Então a gente não tem nada. Então, depois de manter o negócio em funcionamento, a gente consegue ter o lucro da operação. Vai ser calculado como? O lucro bruto menos as 3 possíveis despesas. Então, lá em X1, 15.090. Em X2, 13.000. Receita não operacional, a gente não está entrando nesse mérito. A gente vai ter o lucro antes dos tributos sobre o lucro. No Brasil, imposto de renda e contribuição social. Então, 15.000 menos o não operacional e o 13.000 menos o não operacional. Esse valor serviria de base para cálculo de imposto de renda e contribuição social. A gente ainda não está entrando nesse mérito. 0 e 0. Quanto que sobra de lucro? 15.000 menos imposto de renda e 13.000 menos o imposto de renda, 13.407,93. Bateu? O resultado não tem que ficar igual do lucro ou prejuízo acumulado? Daqui? Ou daquele valor que a gente transferiu aqui? Do valor que a gente transferiu. Isso. E o que está dando de diferença? Ainda tem Tá mais um faltando. errinho aqui. Está faltando quem? A despesa comercial? Despesa comercial está aqui, né? Ó. Mas ela está somando? Tá diminuindo? Acho que não está diminuindo. Não está diminuindo ela. Eu só peguei a despesa administrativa, que eu tenho que pegar também a comercial e a financeira. Tem que ser a mesma fórmula daqui. Aqui eu peguei as 3. Aqui eu não tinha pego.
Agora, tá batendo? Agora a gente confere. Vai para baixo. Eu não sei porque. O mouse aqui que ele não quer ir para baixo. Então, ó, 9.607 bate então com o valor que eu encontrei. Só isso, Silvana. E aqui? Não tem que bater com esse valor? Não, porque ele vai acumulando, né? Isso, a gente tem já um valor acumulado. A variação aqui, aí tem que ser igual. Será que a variação dá igual? Aí bate. Então, aqui não é o objeto da conferência, tá? O valor que eu tenho que conferir aqui vai estar lá na conta, no razonete de lucro e prejuízo acumulado e na conta ARI. Aí a gente consegue conferir. Então, nossa demonstração está batendo bonitinho, né? Agora, por que é importante essa demonstração com 2 períodos no mínimo? Opa, tem coisa que eu deixei com forma aqui. Por que é importante? Vocês conseguem enxergar a importância em valores ali para poder ser comparado? Isso até é o dia a dia mais do empresário. O empresário até não compara tanto, ele não olha tanto para o balanço quanto ele olha para a demonstração de resultado, tá, gente? Porque aqui diz como é que a empresa dele está se portando no dia a dia. E qual a primeira preocupação que eu teria? Eu já ficaria preocupado com a diferença aqui, né? O que está fazendo a minha receita cair? Vou lá para dentro da empresa, vou ver o que está acontecendo que minhas vendas não estão no mesmo volume. Se fosse, por exemplo, 2019, 2020, aí tem uma justificativa, né? Pô, é um período de pandemia, a gente teve período fechado, a gente consegue explicar. Ou pode ser problema na operação. Tem mais coisa que dá para comparar? Tem, né? Olha aqui. Será que esse gasto está sendo justificado? Gastei os mesmos 3.800. O que aconteceu com as minhas vendas? Teve reflexo igual? Sinal que alguma coisa eu estou investindo de errado na publicidade. Será que o canal que eu estou investindo está certo? Aí eu começo a ir lá na empresa, ver o que está acontecendo para justificar esses valores. Então aqui vai vir uma disciplina para vocês, que é a análise das demonstrações financeiras, onde vocês vão utilizar a estrutura apresentada em comparação para fazer esse tipo de análise. Se eu pegar aqui a redução do meu lucro, será que eu consigo justificar pela redução da receita bruta? Será que a variação está condizente? A gente tem índices também para fazer essa análise. Por exemplo, um dos que empresário adora, lucratividade. Quanto da minha venda se transforma em lucro? Eu posso simplesmente dividir aqui, né? 19.000 por 65. 23% da minha receita eu transformo em lucro. Quanto ficou para o próximo ano? 22. Opa, minha margem de lucro está ainda mantendo um patamar aceitável. Não teve uma variação muito grande na margem de lucro, teve no volume de venda.
Mas isso é só para atiçar a curiosidade de vocês. Tem muita análise possível de ser feita com esses demonstrativos. E agora, deixa eu salvar aqui. Quero passar com vocês um assunto relativamente tranquilo. Contabilizações pelo regime de competência. Quem lembra o que é o regime de competência? Quem lembra? Ninguém lembra? Gente, é o regime mais importante, o princípio mais importante que a gente tem. É o princípio que fala que todo fato contábil vai ser registrado no período em que ele efetivamente ocorreu, independentemente dele ter sido pago ou não. Então, se, por exemplo, eu faço uma compra de material de limpeza no mês 5 e vou ter a saída de caixa, o pagamento no mês 6. Quando que eu vou registrar essa efetiva compra, essa despesa? Mês 5 ou mês 6? Quando Mês 5. aconteceu. É isso? Isso, Silvana. Quando aconteceu, indiferente de ter ocorrido o pagamento ou não. Então, folha de pagamento. O funcionário trabalhou de 1º de março a 31 de março. Vou pagar ele no 5º dia útil de abril. Quando que eu registro a despesa com salário? Mês 3 ou mês 4, quando eu vou pagar? Março, né? Março, porque o serviço que ele prestou, o gasto com o funcionário, foi lá de março. A única coisa é que o pagamento vai acontecer em abril. Então, professor, lá onde eu trabalho, lá na empresa onde eu trabalho, então a gente acaba confundindo muito a competência contábil com competência de pagamento. Então, Em regime de assim, caixa, gente chama. é regime de caixa, a gente fala lá competência de pagamento. Então, para a gente é bem confuso isso, sabe? Então, agora eu consigo entender um pouco melhor como que funciona. Então, quando a gente faz registro pelo regime de caixa, vamos supor assim, eu quero registrar a entrada e saída de... vou pagar uma despesa, aí a gente já usa até o termo pagar. O regime de caixa, ele utiliza a movimentação do dinheiro, a entrada e saída do dinheiro. O regime de competência não, ele se pauta em quando acontece o evento, indiferente se vai sair dinheiro no futuro ou se está saindo agora. A contabilidade só se faz por regime de competência. Regime de caixa é gerencial. Então, quando falar por competência de pagamento lá, está se referindo ao regime de caixa. Então, o princípio da competência determina o efeito das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período que se referem, que acontecem, independente do pagamento ou do recebimento. Então, também pressupõe confrontação das receitas e despesas. Isso lá da revogada resolução 750 e da 11.182. Hoje em dia a gente não utiliza mais o termo princípio, mas ele está embutido. E lá no artigo 177 da 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, estabelece que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial, desta lei
e dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Então, devendo usar critérios ou métodos uniformes no tempo e registrar as mutações do patrimônio segundo o regime de competência. Então sumiu a resolução do CFC que fale de regime de competência, do princípio de competência. Lá na Lei 6.404, vocês vão ver que é uma lei que a gente usa muito na contabilidade. Vocês já escutaram essa lei? Lei Eu não. 6.404. Hã? Eu Evelyn? nunca ouvi. Nunca ouviu? Então comecem a gravar esse número na cabeça de vocês. Deixa eu achar meu FIPECAF aqui. Essa lei 6.404 dá origem a esse pequeno livro. Então, quem quiser um bom livro para já comprar, para ter guardado, ó, Manual de Contabilidade Societária. Pequenininho, né? Dá para vocês verem. Então, como tem coisa para estudar na contabilidade. É muito grande esse livro, tá louco? Nem cabe aqui em casa esse livro. Esse é o livro de cabeceira dos contadores. Meu Deus, é muito, muito, nossa, muito grosso esse livro. E aqui, se vocês olharem, tem os organizadores são simplesmente os bambambam da contabilidade no Brasil. Então, Sérgio Girdícibus, Eliseu Martins, o Rubens Gilberti, o Ariovaldo dos Santos, aí tem a participação dos outros professores da USP para manter atualizado esse livro. Deve ser muito caro, né, professor, esse livro? Hoje deve estar, acho que na faixa de uns R$ 300. É carinho. Só que ele, tudo que vocês pensarem de legislação contábil, junto com o CPC, ele explica. Então, é o tipo de livro que vocês usam. É pra vida inteira, né? Hã? É pra vida toda esse livro. É o livro como eu falei, de cabeceira. Porque tudo que vocês imaginarem de assunto contábil, tem. Então, é aconselhável. E ele vem, toda essa norma aqui, vem por causa desse cara, da Lei 6.404. Antes ele tinha outro nome, era Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, e com a atualização da Lei 6.404, pela Lei 11.638 de 2007, surgiu daí essa nova versão, que é Manual de Contabilidade Societária. E então lá na 6.404 fala, contabilidade se faz por regime de competência. Então, contador deve registrar sempre receitas e despesas por regime de competência. Eu não vou entrar em provisão. Provisão é um assunto que eu não preciso tratar exatamente agora, mas a gente tem algumas contas que o povo usa o nome provisão errada. Mas isso a gente corrige mais para frente. Professor, posso perguntar? Pode, pode não, deve. E a gente é legal, né? Não sei se eu vou fazer a pergunta, né? Se o professor vai conseguir entender. Mas a gente pode estar antecipando alguns eventos que praticamente era para ficar na próxima competência, ou antecipar para a competência que eu estou trabalhando?
Isso está certo? Depende de como vocês vão registrar. Porque tem um registro para esse tipo de movimentação. É o que eu vou falar com vocês agora. Ah, eu fechei meu Excel. Deixa eu abrir de volta. Professor, Oi? mais uma dúvida parecida. Então, o certo, digamos, na Copel, que é uma dívida de todo mês, né? Que é nesse Aham. caso. O certo seria, então, ao invés de colocar o número da nota no registro, colocar a competência do talão, digamos? Na verdade, a competência do talão, ela já vai estar na data do lançamento. Como assim, professor? Vamos utilizar esse Ah, exemplo entendi. junto com o É da que, Silvana. Deixa eu só montar aqui uns razonetes mais bonitinhos. Então, chegou lá, vamos supor que chegou semana passada. Lá no dia 8, a gente recebeu o nosso talão de energia. Talão é estranho, né? Nossa fatura de energia elétrica. Como é que a gente vai registrar? Vai ter lá a data do lançamento no documento. Então, por isso a gente usa as datas de documento fiscal. Então, vai ter lá mês 3. Por mais que a leitura foi a entrega da fatura foi mês 4. Teoricamente, eu colocaria lá a data 31/03, despesa com energia, R$ 500. O que a gente vinha praticando? Caixa, certo? Mas a gente não vai mais fazer isso. A gente tem que efetivamente contabilizar pela competência. Então, o que vai ter? Energia a pagar. Vou lá, R$ 500, 31/03. Quando chegar a data de pagamento, foi lá, vamos supor, dia 8 que eu falei, né? 8 de abril. Aí eu vou no caixa, faço o pagamento e dou a baixa na minha dívida. Então, 08/04. A maioria das dívidas que a gente tem, que a gente vinha encontrando nos exercícios, despesa com água e esgoto, despesa com energia elétrica, despesa com aluguel. A gente estava tirando direto do caixa, a gente estava tratando como regime de caixa. Mas o correto é a gente fazer, por isso que eu falo que o termo provisão ele é usado errado. O correto é fazer um provisionamento. Provisionamento no sentido de vou lançar uma conta a pagar para uma data futura. Não sei se deu para entender. Então tem que fazer 3 lançamentos, né, professor? Na verdade, você vai registrar os fatos que acontecem na empresa. Por quê? Vai ter que ter um fato gerando a despesa e pode ser que não tenha esse lançamento. Pode acontecer isso? Se não pagar, sim. Exatamente. De repente a empresa não pagou. De repente a empresa estava sem dinheiro e teve que ficar sem pagar. Vai ficar lá, energia a pagar. Ah, então a gente fechou o mês, teve os salários. A mesma coisa. Então, despesas com salários. Vamos para 3.000. E tem 1/03.
salários a pagar. Então, registro 3.031/03. Aí vai chegar lá no quinto dia útil. Não sei quanto que deu o quinto dia útil esse mês. 1, 2, 3. No dia 6. Então, lá no dia Foi no dia 6. 7 por causa do feriado. Hã? Ah, é verdade. Foi no dia 7 por causa do feriado. É verdade, esqueci do feriado. Então, dia 7 de abril, vou lá e faço o pagamento. R$ 3.000. R$ 3.000 como pagamento futuro. Pode ser que não tenha o lançamento do pagamento? Pode. E como eu vou ver isso no dia a dia, na prática? Esse lançamento vai ter um documento indicando a cobrança de luz, não tem? Que é a conta, a fatura de energia. Bacana, faz-se a provisão. E quando que eu vou saber da baixa? Quando eu tiver o documento, o comprovante de pagamento da fatura. Vou ter um documento para provisão e um documento para baixa. Aí nos salários, como é que vai funcionar? Lá no dia 31/3, vai ter o resumo da folha, que é onde vai constar toda a movimentação de proventos e desconto dos funcionários, indicando quanto que cada funcionário tem para receber líquido. E quando que vai ter essa baixa? Quando tiver ou o recibo, o holerite assinado, ou o comprovante de depósito na conta do funcionário. Então, também tem 2 documentos. Comprovando quando que aconteceu o fato e quando que foi pago. Professor, a provisão é tudo, então, o que eu tenho a pagar, isso? Ou a receber. Ou a receber? A Isso, receber também entra na provisão. também. Hum, É uma entendi. forma de provisão. Ah, mas e se aconteceu de um cliente me pagar antes de eu prestar o serviço? Caso contrário, né? O inverso disso aqui. Pode acontecer isso? Determinado cliente pagar antes de receber a mercadoria ou de prestar o serviço, de receber o serviço? Já passaram por algo assim? Vamos supor, vocês vão contratar lá um pintor. O pintor fala, bacana, eu pinto por tanto, mas eu preciso de um sinal de R$ 1.000. Tem isso? É adiantamento, né, professor? Sim. Adiantamento. A gente vai tratar exatamente como adiantamento. Então, vamos supor que lá no dia 15 de março a gente adiantou. A gente vai colocar a DTO, colocar por extenso para ficar na gravação. Adiantamentos a fornecedores. No caixa. Então, o inverso da provisão para pagamento futuro. Aqui eu estou pagando antes do fato. Então, vou lá e registro. Adiantei 1.500 para o meu fornecedor. Sai do caixa 1.500. Não quer deixar o
Então, sai do caixa 1.500. 15/3. Aí ele fez a pintura. Entregou lá no dia 1º de abril. Então, vou registrar lá. Serviços de pintura ou despesa com serviços de pintura. Agora acho que eu consigo puxar. Pronto, ficou mais bonitinho. Então, adiantamento de serviços de pintura. Então, vou ter a despesa, vamos supor que seja o mesmo 1.500, a gente adianta a integral. 01/04. Eu movimento caixa? Não, eu já paguei ele. Eu vou lá e só acabo com o adiantamento. 1.500, meu fornecedor prestou o serviço, 01/04. Pode ser tanto para fornecedor quanto para cliente. Então, eu posso receber adiantado por um serviço que eu vou executar no futuro, ou eu posso pagar adiantado por um serviço que vai me ser prestado no futuro. Então, 2 casos onde a gente faz esse registro por competência. Despesas ou receitas, onde eu presto o serviço ou contrato o serviço e pago depois. Vai ter lá o energia a pagar, salários a pagar, ou clientes, duplicatas a receber. E o segundo caso é onde eu tenho o adiantamento, eu pago e o serviço é prestado em um período depois. Então, minha saída de caixa acontece antes, mas o fato ocorre somente depois. Não sei se deu mais ou menos para compreender isso. Ah, o professor falou na prática como vai acontecer, mas em exercício, como é que isso aparece? Pareceria assim, lançamento 1. Despesas com salário no valor de 3.000 para pagamento no próximo mês. Aqui, né? Isso? Aí vai chegar lá no próximo mês, lançamento 2, pagamento dos salários referente a março. Então, seria 31/03 e aqui 07/04. O lançamento 2, vou colocar no verdinho aqui. Eu vou lá e faço a baixa da dívida e a saída do dinheiro. Então, sempre vai ter também fatos contábeis separados nos exercícios, como a documentação no nosso dia a dia. E do adiantamento? Como é que ficaria? Então, lançamento 1. Contratação de serviços de pintura com adiantamento de R$ 1.500. Dia 15 de março. Então, fiz o adiantamento. Então, sai aqui. E eu considero esse 1.500 como um direito.
Se ele deixar de prestar o serviço, eu posso receber dele de volta, né? E o lançamento 2? Serviços de pintura prestados através da nota fiscal X, que é 1º de abril. Então, ele emitiu a nota fiscal referente ao serviço de pintura. Lançamento 2. Então, a gente sempre vai separar, a partir de agora, o fato ocorrido do movimento de pagamento. Então, no nosso exercício, aquelas despesas podem começar a aparecer, então, o correto é começar a aparecer com essa separação. Tranquilo? Apesar da gente chamar esse termo dos pagamentos aqui de cima como provisão, ele não se enquadra no conceito técnico de provisão do CPC 25, tá? Que é o que eu tinha para falar aqui na frente. Mas, como é um assunto mais delicado, a gente fala depois da semana de provas. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Todas, nenhuma? Vai surgir quando a gente fizer os exercícios, né? Tá. O que eu vou fazer então? Eu vou montar um exercício para vocês, eu ainda não consegui, confesso para vocês, e vou mandar para vocês o enunciado amanhã. Vai constar, além dessa movimentação que a gente vinha fazendo, vou colocar um pouquinho dessas provisões já, tá? O que vai diferenciar? Em vez da despesa ir direto para o caixa, vai ter uma água a pagar, ou uma energia a pagar e depois o pagamento. Ou não, né? De repente a gente E resolve como não que pagar. daí entra no ARI, professor? Vai entrar só a despesa? Entra só a despesa. Quando tiver a pagar, balanço. Representa a dívida, né? Usou o termo a pagar ou a receber, balanço patrimonial. Então, vamos supor que a gente esteja fechando o balanço de 31 de março. Vai constar lá no balanço uma continha salários a pagar, R$ 3.000. A gente vai começar a dar corpo no balanço patrimonial. Ele vai começar a se tornar um pouquinho mais gordinho. Com as devidas proporções ainda, tá? Dúvidas? Mais perguntas? Questões? Nada? Quem cala consente, hein? Não parece tão difícil, eu achei mais fácil do que aquela ficha de estoque de mercadorias lá, professor. Ah, mas é mais fácil. Que a Também única achei coisa é mais. que está separando o período só. Só que a gente precisa fazer isso também, né? Então a gente vai cada vez colocando um pouquinho de coisa a mais para vocês. Até o dia que vocês fiquem com tudo isso na cabeça. Brincadeira, aqui tem coisa que vira material só para consulta de dúvida. Por exemplo, ativo biológico. Pouquíssima gente mexe. Então, às vezes, é só quando a gente tem dúvida, tá? Surgir uma situação diferente na empresa, a gente procura no material para consultar. Por isso que eu falei para vocês, eu ainda estou usando o exercício para conseguir consultar. Normal, gente.
Não falei para vocês que a gente tem material de consulta? Tá aqui. Esse é um, né? Porque se eu pegar os de tributo, eu vou mostrar para vocês só o de PIS e COFINS. Esse é meu livro só falando de PIS e COFINS. Acho que ele é até maior, né? É maior. Então, para vocês verem, às vezes a parte tributária é mais delicada do que a contábil. Porque aqui eu estou falando de um grupo de imposto. Aqui eu estou falando de toda a contabilidade. Agora está aparecendo maior para vocês aí, né? Esse é o dito cujo. E esse segundo autor aqui, Eliseu Martins, para mim é um dos... Para mim é o melhor profissional que tem na área. Ó. O cara que mais conhece. E o engraçado é que é uma pessoa de uma simplicidade impressionante. Uma simpatia fora do comum para uma pessoa de tão alto gabarito. Legal, né? Isso eu acho bacana. Então, o que vai funcionar na semana que vem? Semana que vem, vocês sabem, é a semana antes de semana de provas, né? Cientes disso, não estão? Inicia quando, professor? Ninguém falou nada ainda. Ou o dia certo. Eu acho que é dia 28, se não me falha a memória. Então seria a nossa semana, nosso dia antes da semana de provas. Eu vou montar esse exercício, já também abrangendo esse conteúdo, para a gente corrigir daí de maneira mais pausada, e ele vai ser a base do trabalho que vocês vão ter como prova. Ele vai ser basicamente um molde de prova para vocês já. Ah, professor, não vai fazer revisão? Não. Quer dizer, vou, mas não vou. Eita, professor, como assim? Tá maluco? Ué, não entendi. Tá maluco? Ficou doida? A própria correção vai ser a revisão. E como o exercício da prova vai ser pautado nesses conteúdos que a gente veio fazendo, como a gente vai estar corrigindo um exercício com os mesmos assuntos, a gente vai estar fazendo todo o processo de revisão. Então, é uma revisão e não é uma revisão. Ou é uma correção de exercício, mas não é uma correção de exercício. Então, ele vale como os dois, né? É uma correção e revisão ao mesmo tempo. Deu para entender, Silvana? Agora já não está me achando doida? Não, Ou só agora um pouquinho? ficou claro. Então, tá, agora, não, então o professor é só um pouquinho doido. Mas então vai ser assim, eu vou passar, aí eu vou fazer amanhã o exercício para vocês, já vou postar amanhã, que hoje eu não estou muito em condições mentais, físicas e psicológicas, que hoje foi um dia muito corrido para mim. E daí amanhã eu posto para vocês exercitarem, e na quinta-feira que vem a gente faz a correção. E revisão por consequência. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. Eu vou postar lá o material para vocês. Vou colocar também essa planilha que eu fiz, esses lançamentos coloridos aqui, junto com a correção do exercício de hoje, para vocês terem como base. Tá bom? E a gente se encontra então na próxima semana, se Deus quiser, se tudo permitir. Então, desejo para vocês um bom descanso e uma boa noite. Até a próxima semana. Até a próxima, gente. E conforme vocês forem exercitando, se tiver dúvida, podem mandar
perguntas que a gente vai conversando. Tá? Eu só... Beleza. Boa noite, professor. Até a próxima Boa aula. noite. Até a próxima semana. Ah, e os que forem fazer o curso até sábado, né? Sábado tem mais um pouquinho de cesiro para vocês aguentarem. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, Lucas. Obrigado.